Não, tranquilo. Bom, vamos começar mais um Hamburgo Tem História. E aqui eu tô com uma convidada muito especial. Acho que hoje ela tá do outro lado, né? O lado de entrevistada. Então eu tô até um pouco ansioso aqui para fazer essa entrevista, hein, Vanessa? Depois você me disse como é que eu fui. Eu tô adorando. Eu costumo dizer que eu não sou muito de dar entrevista. Uma que as pessoas não sabem, mas eu sou super tímida. 36 anos de televisão, programa ao vivo diário, e eu sou tímida. Então, aceitar entrevistas, fazer entrevistas com alguém é muito difícil. Eu só aceitei mesmo porque, como eu sempre disse, o Hamburgo para mim é uma segunda casa. Todas as vezes que Estados Unidos para cá, era aqui onde eu respirava e, nossa, dizia, meu Deus, eu cheguei em casa. Então, não tinha como dizer para casa, tipo, olha, não dá, dá sim. Aqui dá, ainda mais com o Michel, que é um dos melhores profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar, a capacidade intelectual dele, a visão de fotografia, porque quem faz vídeo não é apenas ligar uma câmera, tem que ter a ideia também de iluminação, a sonoplastia, e os vídeos dele são assim perfeitos. Então isso dá tranquilidade para o convidado. Que bom, que bom, que bom. Muito legal ter você aqui. Eu acho que a Gabi ela sempre me deu uma liberdade muito grande nessa questão dos conteúdos, né? E tá fazendo um podcast, trazendo os hóspedes do hotel para mim é maravilhoso. Né? Eu acho que eu tenho que começar com uma pergunta. Qual que é a tua relação com Balneário Camboriú? Como que é a tua relação com essa cidade, assim? Essa pergunta eu falo, por isso que eu não dou entrevista. Eu falo, eu não dou entrevista porque a entrevista minha prepara o lencinho, meu, né? Não de quem tá assistindo. Mas Balneário Camboriú, eu cheguei em Balneário em 97. Então, quando eu cheguei em Balneário Camboriú, a convite de uma emissora de televisão aberta, em rede aberta, e foi um grande desafio, porque eu vinha de um outro estado, morava num outro estado, também sul, morava no Paraná na época, mas a minha ligação era muito com São Paulo e também com Rio de Janeiro, mais São Paulo e Rio. E como eu fazia muitos programas de televisão, enfim, já naquela época, essa televisão viu uma emissora aqui do estado, que é uma afiliada, e me fez um convite para eu apresentar um programa aqui no estado de Santa Catarina. E eu perguntei se poderia ser em Balneário Camboriú, porque nós já tínhamos imóveis em Balneário Camboriú. Nós tínhamos imóvel na Rua Uganda, quem lembra disso, né? Muito tempo ali na Rua Uganda. E também na 3550, um apartamento na 3550. Então nós tínhamos 2 imóveis em Balneário Camboriú que vínhamos apenas, como muitos turistas, no final do ano ou no feriado prolongado, vinha toda a família. Então a minha história com Balneário Camboriú, ela se remete há muitos anos, onde o bairro das Nações, Michel, não tinha asfalto. Quando eu falei da Rua Uganda, nós não tínhamos asfalto. Realmente era uma cidade extremamente pequena, pequena não no número populacional dela, mas realmente eram 4 ruas. Então era uma cidade pequena. E eu descobri que ela era tão pequena assim quando eu comecei a encontrar as pessoas na rua e as pessoas começavam, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu falei, nossa, eu tô numa cidade pequena, né? A gente vem de grandes centros. E aí isso começou a me trazer uma paixão por Balneário Camboriú. E a televisão que até então eu trabalhava, ela é em Florianópolis. E quando eu cheguei em 97, a BR-101 não era inteira duplicada. Então eu tinha que sair de casa, aqui de Balneário Camboriú, eu pegava estrada BR todo dia para ir trabalhar na emissora aqui. Eu fiz parte, que foi a primeira emissora aqui do estado. E aí depois dessa emissora, que foi a primeira emissora que eu trabalhei, que é a TVBV, que é a Band, meu carinho muito especial para vocês, Saul Brandalize, um paizão para mim. E, nossa, uma época assim, que foi uma época de ouro da TVBV também, aqui no estado de Santa Catarina. Ela tinha uma força muito grande, até mesmo em algumas regiões. Já vamos falar da regionalização da televisão brasileira. E foi, assim, um presente. E o que eu descobri aqui, Michel, isso é legal de falar, que Santa Catarina é um estado peculiar. Eu conheço o Brasil de norte a sul, já tive programas de televisão em rede nacional, então eu tive a oportunidade de viajar realmente o Brasil.
conhecer a cultura de vários estados brasileiros, mas Santa Catarina tem algo mágico. Aqui, eu não sei assim, sabe, dizer o meu sotaque, tanto é que depois de 17 anos, hoje é um sotaque catarinense, e mesmo morando em Miami, esse sotaque nunca foi embora. Então, e quando eu tô cansada, vem o sotaque puxado mesmo daqui. E Santa Catarina, eu acho que ela te escolhe. Não é você que escolhe aqui, não. Ela escolhe você. O povo te escolhe. Tem isso também, né? Tem. Então, é um povo que te escolhe. São pessoas que te abraçam. A mesma coisa eu falo de Florianópolis. Existe uma diferença muito grande de Florianópolis e Balneário Camboriú, assim como Joinville. E são cidades próximas. Gente, nós estamos falando da nossa capital, a gente tem o quê? 100 quilômetros de Joinville. E engraçado que cada uma tem o seu sotaque, cada uma tem a sua, digamos, o seu tipo de cultura, né? Isso é muito interessante, é muito rico, né? Muito. Então, é um estado que ela vem com toda essa influência. A influência germânica, que a gente tem aqui, de Blumenau, então pega muito aqui para o Vale. Então a gente tem a influência açoriana de Florianópolis. Então essa influência que eu trabalhei, eu fiquei morando em Florianópolis, depois pela Rede Record, durante 5 anos, eu acho, 5 ou 6 anos, e eu tive que fazer uma imersão, mesmo dentro do estado de Santa Catarina. Tive que fazer uma imersão para apresentar um programa estadual, depois virou um programa nacional, de Florianópolis, porque o manezinho tem o seu jeito, né? Sim, com certeza. Então, mesmo sendo catarinense, já sendo considerada catarinense, eu falo que Santa Catarina me adotou e não vem querer agora tirar essa paternidade, não tem, meu DNA agora é sim catarinense. E então, mesmo sendo daqui, quando eu fui para Florianópolis, eu senti uma resistência do telespectador, pela forma de me comunicar, Tás louco? Uhum. Conta aqui pro bonequinho, é desse jeito. Então, o sotaque, enfim, e é um povo que eu amo muito, o pessoal de Floripa sabe disso, Avaí, Figueirense, levantei bandeira, fui pra torcida, desfilei na Nego Querido, meu Deus do céu! Então, é tanta história que eu tenho nesse estado, e eu vi esse estado crescer. Então, falando especificamente de Balneário Camboriú, só para não fugir da tua pergunta, Balneário, eu vi Balneário crescer. E vamos lembrar que ela tem 60 anos, né? Se a gente for comparar com outras cidades, ela é uma bebê, menina, é uma menina. E Balneário, quando eu falo que eu vi Balneário crescer, esses prédios, os arranha-céus, né, que a gente vê aqui, principalmente na Barra Norte, quando começaram os prédios da Barra Norte, eu inaugurei a maioria deles. Eu era contratada para fazer o lançamento dos prédios. E eu lembro, é tão interessante isso, que os congressos começaram a chegar em Balneário Camboriú. E eu era contratada, então eu saía correndo da TV para apresentar como mestre de cerimônias. E, obviamente, eu não tenho como dizer dessa relação com o Parque Beto Carreiro também, que faz parte da minha história, assim, né, grudado. Que tem a BNT, a gente viu a BNT chegando junto com o Geninho Góes, que foi assim uma grande sacada trazer a BNT, que é um marco também para a nossa região, o número de turistas. Eu vi a sazonalidade de turistas, veranistas e moradores. Nós passamos por tudo isso, a balneabilidade, a mudança da característica do turista que chegava em Balneário, porque o turista que nós recebíamos em 97, ele tinha um perfil totalmente diferente do que ele tem hoje. Balneário Camboriú virou Dubai brasileira, mas em 97, 98 não era assim não, você sabe do que eu estou falando. Então houve tudo junto com a associação como é que se chama, meu Deus, agora até me fugiu o nome, eu fiz parte dela, que me fugiu o nome, de hotéis, bares e restaurantes. Então tinha essa associação forte, que na época era até a Karina Peters, que presidiu uma época isso, e nós falávamos muito e chamava a mídia, né? Eu era da televisão, então eles nos chamavam para que houvesse essa conscientização, para que os telespectadores entendessem um novo modelo de tratar esse turista.
Sim, e isso no mundo que não existia internet. Não. Que era só a mídia televisiva que fazia essa parte. Rádio, jornal e televisão, só isso. E engraçado também que o próprio Hamburgo fez parte de Balneário, que tem 50 anos, imagine. E engraçado que também nessa fase teve muitos nomes que a gente pode lembrar, que é Baturité, Guarung, Green Valley, muitas coisas que nasceram da região também. Não, né? Você não faz ideia. Gente, isso antes de eu morar, né? Antes de 97. Eu fui garota verão do Baturité. Eu juro. Ganhei, sabe o que eu ganhei de presente? Era assim, nossa, era um boom garota verão. Sim. E eu tava veraneando aqui em Balneário, era veranista naquela época. E eu fui convidada na praia, você quer participar do Garota Verão, tal? Onde que é? No Baturité. Gente, Baturité era tudo na nossa vida, né? E aí fui convidada para estar lá, foi o primeiro Garota Verão. Nossa, isso aqui tem muitos anos. E eu lembro que nós ganhamos, né? Eu falo, nossa, que eu tava com minha família, então eu não podia beber na época, acho que era até menor de idade. Aí eu ganhei um engradado de cerveja e um biquíni. Então, assim, o Baturité... Nossa, falar do Baturité. O Baturité foi algo assim, foi um divisor de águas. A gente não pode deixar de falar do Escadão. Sim. Aí a gente tem que falar do Escadão, tem que falar da Confetes, enfim, tem que Ibiza, falar... Guaianapa. Nossa, tudo. Então, quer dizer, a vida noturna de Balneário sempre foi muito pujante. E quando a gente fala a respeito das pessoas que fizeram este município, a gente viu isso aqui crescer. Eu lembro que eu fiz uma entrevista antes do Leonel Pavan se tornar governador de estado a respeito dos prédios, porque tinha uma grande uma divergência de opiniões. Porque a nossa praia, eu peguei o alargamento da faixa de areia em Miami, eu fiquei só assistindo ali, ó, meu Deus, estão alargando a praia. Porque era algo que na época se discutia muito, os prédios altos, chegava 4 horas da tarde, você não tinha mais sol na praia. Sim. Então, o que acontecia ali? Os turistas iam embora, porque começava aquele meio friozinho, né? Aquele ventinho chato e tal. Então, mas pode criar? Só que, gente, hoje nós temos, olha quantos anos faz isso. Nós estamos prestes ao lançamento agora, que vai acontecer, do Sena, que é o maior prédio residencial do mundo. Outro marco, né? É um marco. E aí que vem, lá atrás a gente discutia se poderia ou não ter prédios altos ali na Avenida Atlântica, e hoje estamos prestes a comemorar o maior prédio residencial do mundo. Lembrando que a gente sempre tem que colocar aspas aqui, que existe sim o maior do mundo, mas é parte comercial embaixo e residencial em cima, que fica em Dubai. Então, quando a gente fala só residencial, realmente é esse de Balneário Camboriú. E vai anos ainda para ser entregue esse grande empreendimento. Então, grandes, como eu tive já com o Chico da FG, contando a história da FG, peguei todas as construtoras aqui, e falando a respeito do Leonel Pavan, eu lembro que o Leonel Pavan, ele falou uma coisa muito interessante num dos programas que ele fez comigo, dizendo exatamente isso, que ele foi um que bateu o pé para que tivessem realmente esses prédios altos, para que valorizasse o metro quadrado. Olha, um visionário, naquela época, um visionário, que o metro quadrado ficasse realmente um valuation maior, né? E realmente hoje não, há bastante tempo a gente já fala isso, que um dos metros quadrados mais caros do Brasil está em Balneário Camboriú. Pois é, eu acho que toda essa história, né, que a gente, vamos colocar, 97 faz o quê? 20 anos? Sim. Né? Ela já tinha ali cerca de 30, 40 anos de vida nessa época, né? Nós tínhamos 79 mil habitantes naquela época. Pois é, imagine. Então, olha o tanto que essa cidade evoluiu e ela trouxe pro estado em si, pro Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Sim, foi. O quão foi importante isso aí pro Brasil na parte de infraestrutura e tudo mais. Né? Eu via, olha gente, a gente chamava de bondinho, né? Do Parque Unipraias, que foi uma tecnologia alemã, fizemos toda a matéria. O Beto Carreiro, o próprio Parque Beto Carreiro, a gente viu toda a reestruturação. Quem acompanha, eu falo, quem acompanha os meus programas participou disso tudo também, porque nós mostrávamos tudo em tempo real, tudo era ao vivo. Então, o Beto Carreiro, o Parque Unipraias, quando esses tempos atrás eu entrevistei o Mano,
falando a respeito justamente do que cresceu o Balneário Camboriú, hoje com outros empreendimentos, como a gente tem hoje o Oceanic, né? Que é toda a parte... Isso eu já não fazia mais parte, eu já tinha ido embora de Santa Catarina. Mas hoje, ao chegar em Balneário Camboriú, ver que... Eu peguei a fase ainda que eles estavam desapropriando as casas no bairro das Nações, que a nossa foi uma delas, para que houvesse essa mão agora indo para lá, né? Os carros indo em direção. E quando eu chego em Balneário Camboriú, eu vejo uma cidade completamente diferente, com ruas alargadas, a praia, o alargamento da praia, da areia da praia, enfim, e muitas outras coisas, a revitalização de alguns empreendimentos. E eu digo, tudo isso faz parte da história. E é uma coisa, Michel, que a gente chama atenção, porque quando a gente chegou aqui, eu vou falar por mim, quando eu cheguei, falava-se muito de aventureiros. Tinha muita gente que chegava em Balneário Camboriú para explorar só a época do verão. Então nós abríamos o verão no dia 15 de dezembro, era um marco, né? Era 15 de dezembro, e fechávamos o verão em março, que era o grupo da terceira idade. Engraçado que naquela época tinha também essa questão de abertura, né? Era um evento mesmo, essa abertura de verão. Né? Era, dia 15 de dezembro, enfim, era todo nossa, abertura do verão. E nós esperávamos muito por isso, porque era onde a cidade ficava pujante, a economia da cidade crescia. Então, na época que os argentinos vinham, e vinham em quantidade bastante expressiva para a cidade, isso trazia e gerava muita renda para a cidade. Aí depois houve um período que a Argentina já não estava muito boa e os argentinos pararam de vir para Balneário, e aí que vem uma transformação que é muito legal, que foi o veranista. Ele descobriu Balneário Camboriú. O que é o veranista? A pessoa que vinha de Blumenau, Joinville, Curitiba. A gente começou a perceber que fora essa época de dezembro a março, as pessoas começaram a procurar Balneário Camboriú. Porque não era uma coisa normal que as pessoas viessem ao município fora essa época do ano. E começamos a entender que tinha um turista aqui, que era o veranista, que era esse cara de Blumenau, de Brusque, de Joinville, de Lages. Eles vinham para Balneário Camboriú. Então começou a criar Curitiba, muita gente de Curitiba, e começou a criar essa Balneário Camboriú sempre lotada. E a gente começou a perceber, uau... Quase que uma tradição, né? Virou, né? Sim, vamos para Balneário Camboriú, Balneário, enfim. E você começa... Hoje veio o Arung. Eu peguei a inauguração do Arung. Então, ali a gente fala na Praia Brava, nós tínhamos o Kiwi, que era do Terence na época. Então, nós tínhamos uma máxima que era muito legal, isso, nossa, tanta gente, tantos nomes aqui, né? Dá para falar o nome de tanta gente. E eu acho que o quão importante foi a música eletrônica para a região. Né? Ah, nossa, a entrada do Arung foi, eu acho que um divisor de águas também. Não só o Arung, mas as festas raves, né? Nós tivemos uma influência muito grande de Curitiba. Isso começou a explodir em Curitiba. Aí veio para Florianópolis alguma coisa, e no P12, eu lembro que no P12 fazia-se muita coisa, e depois, de repente, quando a gente se deu conta, a gente estava com uma casa belíssima que era o Arung. E quando o Arung começou a trazer esses DJs famosésimos, enfim, deu uma transformação. Sim, tanto que eu falo isso porque eu fui DJ por 20 anos, né? Então acho que até uma coisa que a gente tem em comum que eu viajava bastante. Uau, e você também. E eu sempre falo isso nos podcasts que a gente faz aqui, que a música eletrônica tem um papel muito grande na região, porque ela trouxe muitos turistas, né? Não só para as festas em si, para ver os DJs famosos, mas também depois a pessoa que a pessoa conhecia a região, ela acabava consumindo o verão sempre, né? Acabou se tornando algo sazonal para as pessoas virem, mas que depois virou corriqueiro. Muitas pessoas, muitos amigos meus vieram morar aqui, de nomes hoje que a gente conhece, Vintage Culture, que hoje que é um nome muito grande. Ele morava aqui. E outros nomes de outros DJs também que acabaram tendo residência aqui, né? Até DJs gringos também, que vieram tocar aqui no Brasil, conheceram a brasileira e daí moram em Florianópolis, moram pela região. Então a música eletrônica tem um papel muito grande nisso, né? Também outra coisa que eu posso citar, o nosso próprio secretário de turismo hoje de Balneário Camboriú, ele já foi dono de casa noturna, né? Como é o Fortim.
Então, olha o papel que a música eletrônica fez na região, né? Eu acho que isso é incrível também. E como eu te falei, tenho essa questão aí de viajar. Com isso, a gente ficou em muito hotel, né? Eu, principalmente, eu adorava quando eu ficava em alguns lugares que tinha um hotel que não era tão grande, mas que tinha um atendimento familiar. Que era aquela pessoa que você chegava, parecia que você chegava em casa. Assim, eu acho que o Hamburgo, acho que tem um pouco desse DNA, né? Tem sim. E eu não sei, é isso que eu acho que é um grande ponto de interrogação até mesmo. Porque eu fico no Hamburgo direto e eu sempre... Mas como isso? Eu tentava entender. Porque os hotéis brasileiros, eles são frios. E eu posso dizer, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer a temporada de um programa em um determinado estado, numa cidade, às vezes nós passamos um mês gravando em um hotel, a gente acaba ficando hospedados em hotel e são frios. E aí eu te pergunto, eu vou dizer por experiência própria, eu gravei algumas matérias em alguns hotéis resort no México, em Cancún. Peguei quase todos ali, Windenham, que é uma rede, peguei quase todos deles, que é all inclusive. E eu vou falar o mexicano, tá? O mexicano em si, ele é muito querido, ele é muito carinhoso, é um povo assim que eu digo, às vezes eu falo assim, eu acho que eu nasci num país errado, porque o México realmente, quando eu chego no México, eu não sei se é por causa de Balneário Camboriú, do calor, enfim, mexe comigo. De alguma forma, o carinho é muito, eles são muito carinhosos, muito receptivos. Então eles te deixam muito à vontade também. E aí, quando eu tô no Hamburgo, eu sinto essa familiaridade de um hotel que você se sente em casa. Mas quando a gente fala sentir em casa, mas como assim, Vanessa? Como assim sentir em casa? Eu não entendo. Gente, eu vou explicar. Eu devia mostrar isso, eu devia ter gravado isso pra vocês. Sem brincadeira. A gente chega do trabalho, aí toma um banho e tal, eu já desci de pijama, já, tranquilo, sério, tem uma sala ali perto da recepção e tem uma televisão, porque a gente passa muito tempo no hotel, você não quer ficar preso dentro do quarto, então você assiste, eu desço, assisto televisão, você vai me ver assistindo televisão, sério, detalhe, tem uma outra parte que eu amo, que é uma cozinha para hóspedes, que eu só vi isso em 2 lugares, eu vi isso no México, que eu peguei um hotel no México também que tinha, e peguei um hotel na Venezuela, em Isla Margarita, que também a gente tinha acesso à cozinha. Mas era assim, acesso à cozinha, entre aspas, né? Com todo o concierge do lado olhando o que você estava fazendo. Aqui não, meu amor. Aqui você sai do seu quarto com a tua pantufinha, ou com aquele chinelinho, sabe aquela havaiana mesmo? Que você foi à praia, que você dá uma batidinha nela antes de chegar? Você desce, aí tu entra, isso que eu indico para as pessoas. No elevador, elas me vendem com canequinha. Eu vou à cozinha com a minha canequinha. Sério. Aí, quando eu descobri essa bendita cozinha, eu comecei a comprar utensílios domésticos. É sério. Eu comprei utensílios domésticos, porque, puxa vida, o que compõe uma casa? Pensa comigo. Um quarto, que você vai para um hotel, você quer descansar. Então, você tem um quarto bem aconchegante, espaçoso. Isso é importante falar. O quarto do Hamburgo, eu sempre chamo atenção para isso. É um quarto espaçoso. Eu conheço hotéis espalhados pelo Brasil inteiro e eu desafio você pela metragem do quarto do Hamburgo. Porque os quartos que a gente pega é assim, ainda mais se você fica você e mais uma pessoa, você tem que escolher. Ou você levanta da cama ou a pessoa levanta. É verdade, não né? Tem muitos assim. Detalhe, quem fica um mês, 15 dias, você vai com mala. Quem vem de outro país como a gente, não pensa que eu chego com uma malinha de mão, bem. A gente chega com uma, sabe, é quase um container, eu quase pego no porto. Ah, tá chegando a mala da Vanessa, eu vou no container, eu vou lá no porto buscar. Então você imagina, você chega carregado de mala, ainda mais, e família que vem com 3, 4, 5 pessoas. Enfim, é grande. O banheiro assim, espaçoso, banheiro, ainda mais que nós somos mulheres. Gente, o banheiro é espaçoso a ponto de uma tá tomando banho, a outra tá lá se maquiando. Dá.
Fica tranquila que dá. Então, são detalhes. Aí deixa eu te falar da cozinha que chama atenção e eu conto pra todo mundo. Você já foi na cozinha do hotel? Eu falo, gente, eu fico falando, daqui a pouco eu vou ter fila na cozinha, eu vou ter que esperar pra entrar. E aí, lá é muito legal, porque tem um negócio de água quente. Então, sabe aquele chazinho da noite que você quer tomar, que você sabe que eu tô falando? Ai, tô com vontade de tomar um chazinho? Você desce, você tem a aguinha quente. E o chimarrão também, para você fazer esse teu chimarrão. Você coloca a aguinha quente ali, meu amor, senta na salinha de televisão. Eu já fiz pipoca e fica aquele cheirão de pipoca no elevador, sou eu. Ai, nossa, o pessoal do hotel falou, descobrimos a mulher da pipoca. Sério, eu chego a estourar pipoca no micro-ondas, você tá entendendo? Isso eu falo quando é deixar você em casa. E não só isso, a governança do hotel, eles te deixam tão à vontade, eles chamam pelo nome. Então, assim, eles arrumam um quarto, eles colocam a toalha, tipo, eu gosto de flor. Ela pergunta pra mim, você gosta de flor? Gosto. Aí eu chego, tem uma flor da toalha, sabe? São tantos detalhes, assim. Aí no café da manhã é ó concurso. E olha, eu já passei por vários hotéis, ainda mais café da manhã, sou chata pra café da manhã. Gente, é tanta variedade que pode preparar, amor. Vem mais magra, tá? Que você vai ganhar uns quilinhos a mais. É impossível, impossível. Detalhe para os bolos. Aqui, meu amor, não é aquele bolo que eles compram em mercado e colocam, não. É bolo feito mesmo, a ponto de sair quentinho. Aí como é que tu emagrece? Aí tu corre pra praia. Sabe por quê? Porque a praia tá aqui do lado. Então você não precisa tirar carro. Não venha de carro, que é um conselho, venha de carro não. Não precisa, a praia tá do lado, a Brasil tá aqui, que é um shopping aberto até 10 horas da noite. Então você não tira carro pra nada. Muito grande. Então assim, se for falar do hambúrguer, eu posso ficar assim horas falando, porque eu tenho essa experiência desse hotel. Calma que não para por aí. Ai, mas meu filho não gosta de praia, na família não... Tem uma piscina térmica, gente, coisa mais deliciosa. Sabe quem vem a trabalho? Para relaxar, para você descansar. É inverno, pegar praia? Pode vir tranquilo, que a piscina é gigantesca, super gostosa, é um espaço delicioso. Mais além, tem uma sala de jogos também, que é maravilhosa. Maravilhosa em todos os sentidos. E olha, tudo ar-condicionado, tudo climatizado. Falo. Segunda casa. Precisa comprar apartamento em Balneário. Meu Deus, agora os corretores de imóveis vão me matar. Não precisa comprar nada, fica no hambúrguer. Já facilita bastante a vida. E é engraçado assim, porque eu também, quando eu viajava muito, e a minha rotina era assim, sair na quarta ou quinta-feira, aí eu saía, tocava na sexta, sábado, domingo e voltava pra minha casa. Daí, às vezes, eu tocava muito interior. E às vezes o interior tinha o hotel lá, X, né, que era de rede grande. Mas daí eu perguntava sempre pro dono da casa, tem algum hotel que talvez você conheça, que seja mais tranquilo, assim? Daí ele falou, não, tem um hotel aqui mais perto, você quer pegar? Eu falei, não, vamos nesse hotel. Mas eu sempre preferia pegar os hotéis menores que tinham essa questão mais de atendimento, que você poderia, às vezes, ficar conversando com o pessoal da recepção, que tinha essa questão aí de ter mais proximidade, que às vezes o cara falava, vai ali na cozinha, faz alguma coisa. Então eu sempre saía um pouco dessa parte de redes grandes e ia pro hotel mais digamos que é aquele mais aconchegante mesmo, né? Aquele que tinha uma certa liberdade. Eu acho que o Hamburgo faz isso aqui um pouco, né? E é interessante que você está falando, por exemplo, Brasília. Então, quando você chega na rede hoteleira em Brasília, é um entra e sai de gente. E o que acontece? Existe muito isso de você pegar como se fosse um flat dentro mesmo dos hotéis. Isso é normal e natural em Brasília. Quem é de Brasília, quem trabalha em Brasília sabe exatamente o que eu estou falando. Então, existem grandes redes de hotéis em Brasília que você acaba ficando por um período maior. As pessoas fazem locações, de pool mesmo. Você faz uma locação ali de um ano dentro de uma rede hoteleira. E eu sei porque nós trabalhamos em Brasília também, houve necessidade disso. E eu vou dizer pra ti, do fundo do coração, morando praticamente, há um ano você mora no hotel, aí né, você já não é mais ótimo, você mora mesmo, e é verdade. Então, e aí o que acontece? Dentro desse, se tivesse o que tem o Hamburgo, fica uma dica para quem assiste aí, que vai estar em Brasília, sabe, os donos de hotéis aí, enfim.
essas delicadezas que o Hamburgo traz, sabe? São delicadezas mesmo, são cuidados, eu digo. Porque quando a gente mora dentro de um hotel, mesmo de segunda a sexta-feira, que você volta para casa, no caso o pessoal de Brasília, que vai para casa na sexta à noite e volta para Brasília na segunda-feira, não tem esse detalhe dessa cozinha aberta. Você tem que pedir, vai alguém no quarto para te levar. Então você quer alguma coisa diferente, você tem que sair do hotel. Então tudo muito, muito frio. Muito engessado, assim, né? E frio, é frio mesmo. Então o mundo corporativo para hotéis de grandes redes, que a gente chama, né? É muito corporativo, eu vejo, sabe? Eu já fiz várias inaugurações de hotéis também e vejo de redes, e vejo isso muito corporativo. Então é aquela coisa fria. Olá, como é seu nome? Sabe quando o cara, você chega para fazer o check-in? Olá, como é seu nome? Tá, já toquei, pum, já foi. Ah, ok, check-out. Não. Ele nem te olha. Aqui não. Aqui eles te recebem com um sorriso. Olá, carinho, como está? Você está bem? E como foi de viagem? Então existe, você fala assim, uau, né? É diferente, é diferente. Um pouquinho mais... eu acho que até vem um pouco porque a própria empresa é familiar, né? Exatamente. Tem seu Zé, tem a Gabi. Exato, seu então, Zé. Muitas vezes você vai topar com o dono do hotel, aqui, né? Que vai passar por você, e que vai estar fazendo alguma coisa no hotel. Exatamente. A própria Gabi também, né? Ela acaba fazendo parte também ali do corpo do hotel. Do corpo do hotel. Ela vai te atender, ela vai falar com você. E é a dona, gente, e você nem faz ideia, você está conversando. Eu vi esses dias não, quando... já tem esses dias. Eu vi esses dias ela conversando com o hóspede, preocupada com esse hóspede, enfim. Isso é muito lindo. E o hóspede não fazia ideia, eu acho que ela era a dona do hotel. Então você vê isso, esse cuidado que eles têm. Sabe aquela história que quando o dono está junto, as coisas são diferentes, e são mesmo, e eles estão aqui. Então isso são detalhes que fazem toda a diferença. Eu acho que agora você está fazendo bastante programas com empreendedorismo, né? Sim. E até o que você acha dessa questão? Acho que hoje as pessoas não estão mais se ligando a marcas, né? Mais a pessoas mesmo, Sim. né? Tanto que os influencers têm feito um papel na parte de mídia e venda de produtos muito grande, assim. Você acha que está se perdendo um pouco essa questão que é como o Hamburgo ele é uma marca, mas tem muita personalidade, ele tem muita a parte humanizada nisso. Você acha que está se perdendo um pouco disso ou está começando a voltar? Interessante. Quando falamos a respeito do empreendedor, dele ele mesmo ir para a frente das câmeras, falar a respeito do produto dele, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, lembrar que um dos primeiros que fez isso foi o Ricardo Eletro. Ricardo Eletro foi para a frente das câmeras e eu vou falar nomes aqui, não tem problema algum em relação a isso. Tinha o garoto propaganda das Casas Bahia. Casas Bahia. E o Ricardo Eletro, naquela época, ele batia de frente com Casas Bahia. Então, como que você, aquele garoto propaganda, aquele modelo super simpático, ator, né? Super simpático, venha, tal, quer pagar quanto? Todo mundo lembra disso, né? E automaticamente o Ricardo foi para frente da tela. Ele atestando o produto dele, aqui no Ricardo Eletro você vai encontrar isso. E ali eu acho que o dono, o empresário, ele começou a ver que dava autoridade, ele mesmo falando. Aí tem um grande case de sucesso que a gente pode citar também, que é o Luciano Hang, da Havan, que também foi para frente das câmeras, né? Ele foi atestar o produto dele. Olha, não, aqui na Havan você vai comprar isso e tal. Aí nós temos uma outra participação, que eu acho que é de extrema importância também, que eu fiz parte disso, que foi do Magazine Luiza. Durante muitos anos fiquei com o Magazine Luiza e a Luiza criou aquela bonequinha da Luiza, foi a primeira coisa de inteligência artificial que a gente viu na vida, foi a Luiza, né? Então, nós vimos cada vez mais as marcas querer, de alguma forma, entrar com o telespectador, essa identidade, se identificar com o telespectador. Olha, eu sou o dono, eu estou dizendo que isso aqui é legal, isso aqui é bacana, vale a pena, vem comigo, tal. Só que aí é uma linha muito tênue, porque dependendo de quem é a persona que está falando, que está testando o seu produto, ou vira caricato,
porque o cara não tem esse perfil para a televisão, que precisa ter também, ou até mesmo dá muito certo, como foi de alguns que eu citei aqui. Então é uma linha muito tênue. Até que ponto você sai da sua cadeira executiva e vai para frente de uma câmera para falar do seu produto? Até um exemplo que a gente também pode citar é que sempre teve, assim, como um exemplo de persona é o Silvio Santos, né? Isso aí... Santos era o dono do negócio e ele fazia vários programas que vendiam os produtos da casa, né? Sim. Eu vejo também, assim, que é uma linha tênue, como você falou, que muitas marcas estão buscando cada vez mais se humanizar, mas também tem que fazer da maneira certa, tem que ser verdadeiro, né? Que é o caso aqui, como a gente estava citando, do hambúrguer. Se fosse um caso de não ser algo verdadeiro, obviamente não daria certo. Ou teria só um período de dar certo. E o hambúrguer está aí há 50 anos provando para contar essa história, exatamente. Para contar essa história, né? Então eu também vejo assim que há um limite, né, vamos dizer assim, de aonde você consegue humanizar e aonde você consegue também ter essa proximidade cada vez mais com a pessoa que vai, enfim, que vai comprar o seu produto, que vai comprar o seu serviço. E isso acontece também com os influenciadores, né? Eu não sei se você tem feito bastante entrevista com os influenciadores. Qual que é a diferença que você acha assim, que está tendo de influenciador e marca? Você acha que tem uma diferença grande assim, ou todos vão acabar se tornando um empreendedor no final? Boa pergunta. Boa pergunta. O influenciador é interessante porque aqui, se formos dividir, como a gente começou nossa conversa, falando de televisão, que a gente pega a Globo agora completando 60 anos, se você pegar toda essa história de atores, atrizes e de repente você veio com um boom de uma internet, com um boom de um Instagram e milhões de seguidores, e de repente surgiu uma profissão chamada influencer. E esse influencer se identificando com o telespectador que compra o produto final. E o que acontece? Esse influencer, às vezes, não testou o produto, nunca foi, nunca viu, nunca sabe, não sabe de onde, não sabe por quê, mas ele recebe para fazer aquilo, ele vai pegar, ele vai atestar aquele produto como tal. Então, isso que eu falo, volto àquela linha tênue. Então, acredito que para você pegar um influenciador para falar sobre a sua marca, deixa ele ter a experiência da sua marca. Eu acho que para você, eu falo por mim, eu faço muito, nossa, eu não tenho para dizer quantos merchans eu fiz na minha vida. E essa pergunta foi para você porque justamente antes você tinha aquela questão da TV. De merchandising mesmo. E hoje não, hoje você pega, abre o celular e você fala só aquilo que eu acredito. Da tua experiência, exatamente. Tanto é que eu falo que eu não sou influencer. Eu sou uma jornalista, sou uma apresentadora de televisão. Então falar você não sou, porque é isso que eu falo. Merchandising para mim sempre foi muito sério. Então, muito sério a ponto de, quando eu comecei a fazer merchandising, de verdade, quando eu sou jornalista, de repente caio num programa de entretenimento, começa a ter merchandising. E eu lembro, como se fosse hoje, era um produto para emagrecer, uma cápsula para emagrecer. E eu falei, não vou, pro dono da emissora, não, eu não vou fazer, porque eu não sei se dá resultado e eu não vou falar esse texto. Aí ele, não, mas ele comprou merchan, você tem que falar. Aí eu falei, eu vou tomar. Gente do céu. E como o programa ao vivo, e era uma cápsula, primeiro ele foi no programa, espero que ele não esteja assistindo, espero que ele nem lembre disso. Ele foi ao programa, nós fizemos toda uma entrevista, aí ele falou da base, do que tinha naquela cápsula, eu lembro que era uma cápsula verde. Aí tá a apresentadora, né, com quase lágrimas no olho. Falei, então tá, peguei um copo d'água ao vivo, coloquei o comprimido na boca e pra dentro. Me deu um piriri. Meu Deus. Me deu piriri. Nossa. E aí você vai falar o quê? Talvez tenha sido meu organismo, concordo. Mas aí eu cheguei pro dono da televisão e falei, me deu piriri. Aí ele falou, Vanessa,
Pode ter sido seu organismo. Aí eu pedi para eles mandarem para mim, né, um relatório e tal. Aí eles mandaram, a empresa mandou, de testemunho mesmo, de pessoas falando que, ó, funcionou para mim, funcionou para mim. Aí eu falei, então tô mais aliviada, não vou tomar e vou fazer o merchan porque emagrece de verdade. O piriri pode ter sido para lavar tudo. Pronto, né? E eu vou dizer, hoje eu tô atrás dessa cápsula que dá piriri. Que eu tô precisando perder peso, quero essa cápsula. Então, assim, coisas que a gente passa. E voltando para o influencer, só acho que esse cuidado. Tanto para quem é influencer e para quem quer estar buscando alguém para assinar a sua marca. Dê um período de experiência para que ele venha se adaptar à marca, para que a marca venha se adaptar a ele também. Funciona muito, mas desde que seja testado. Eu acho que para você falar de algo, você tem que testar, você tem que provar. Por que eu falo do Hamburgo? Porque eu fico no Hamburgo. Não foi uma vez, não foi duas, eu fico. Eu estou falando de uma experiência minha, que eu vivi. Não foi algo que alguém me contou. Experiências que eu tive. Então eu posso chegar aqui para você abertamente e falar tudo que eu te falei. Você pode rever o dia que você estiver no Hamburgo, pegar esse bate-papo que a gente está tendo aqui e você pode fazer esse trajeto todo que eu te falei. E você vai ver que tudo aqui é verdade. E é de coração. E fora que são vários anos, né, que você veio para cá. Né? Ah, vários anos. Desde que eu fui para os Estados Unidos em 2017, eu saí de Santa Catarina em 2012, e aí morei em Brasília, aí depois Estados Unidos em 2017, onde a gente tem residência até hoje. E essa parte dos Estados Unidos, Vanessa, o que te levou assim a mudar de país? Televisão, oportunidade, mas assim, vamos colocar uma pergunta assim, há muita diferença da questão do país? Você acaba sentindo saudade muito mais? Como que é essa tua relação com os Estados Unidos? Como eu disse, como eu vim parar em Santa Catarina, eu fui parar também nos Estados Unidos, a convite de uma emissora de televisão. Eu tinha recebido um convite quando eu estava aqui em Santa Catarina de uma televisão de Portugal. Tirei meu passaporte para trabalhar nessa emissora em Portugal. Os anos passaram e fui para uma outra emissora de televisão, aqui no estado, onde eu fiz o Festival de Dança de Joinville, onde eu fiz a Festa Nacional do Pinhão, apresentadora oficial. Inclusive sou de Lages. Eu amo Lages. Eu vou estar esse ano na Festa do Pinhão, me aguardem, ao vivaço de Lages, de novo. O Parque Conta Dinheiro, tô lá, de novo, comendo pinhão, contando a história, enfim, vou fazer um barulho por lá. O que acontece? Eu fui a convite de uma emissora de televisão para trabalhar em Orlando. No quinto dia, cheguei, coloquei minhas coisas, meu visto legal de trabalho certinho. Coloquei, me adaptei, fui no Walmart, fiz uma compra. Nossa, me senti, mas estava muito frio. Eu cheguei, engraçado, eu cheguei final de setembro e peguei frio. Final de setembro para outubro, estava frio. Outubro, foi exatamente em outubro. E no quinto dia eu fiquei doente. Mas eu fiquei doente num grau de pneumonia dupla, mais uma bactéria, ficar na UTI no Orlando Health. No quinto dia de trabalho. Então ali era para ter desistido mesmo. Ali era para ter voltado para o Brasil. Ter dito, realmente não dá, você entra num hospital. Gente, imagina, eu fazia programa ao vivo diário, vocês me acompanhavam aqui no Brasil. Eu fico doente, eu tô no ar. Lá a pneumonia dupla, nossa, eu não conseguia falar. É a rouquidão hoje, que as pessoas, a Vanessa tá com a voz diferente. Essa rouquidão, infelizmente, foi a sequela que eu fiquei dessa pneumonia. Então, realmente não tinha mais voz, não tinha mais ar para nada. E ali, naquele momento, eu nunca imaginei que fosse o fim. Quando eu entrei no Orlando Health, fomos direto já para UTI, eu peguei nas mãos da minha filha e falei, fica tranquila, em português, fica tranquila, eu vou sair daqui. E minha filha é bem nervosa, porque o Orlando Health é um hospital bem grande, não se fala português. Então os médicos, a médica que me salvou a vida é uma médica russa. E lá é assim, eu vou contar um segredinho para vocês. Quanto mais alto o andar que você fica, mais grave você está. Nossa. É triste, mas é verdade. Então, é uma dica, tá? Então, quando alguém tiver interesse, que andar que você tá? Você já sabe se a pessoa tá bem ou se ela tá mal. E o Gugu, infelizmente, faleceu nesse hospital, o Gugu Liberato.
Então, quando eu entrei nesse hospital, realmente foi assim, óbvio, né? O Gugu morreu depois do que aconteceu comigo. Quando o Gugu faleceu, eu estava em Chicago. E aí, eu falei, pronto, aqui é o ponto final. Mas eu falo que a fé, ela transforma. Você está num país diferente, chegando para iniciar um trabalho, um contrato gigantesco que você tem que cumprir. Americano não tem jeitinho brasileiro não, gente. Tem que cumprir o teu contrato. Enfim, é toda uma estrutura. Graças a Deus, a minha filha é a minha sócia, é jornalista, é publicitária e trabalha comigo. Então eu falo que a saudade eu não tenho, porque eu levo a saudade comigo. Então a gente é muito grudada, a gente é sócia em tudo. E aí o que aconteceu? No 5º dia ali, eu só virei para ela, falei, ó, não conseguia falar, mas assim, um pouco de ar que eu tinha, eu falei, fica tranquila, eu vou sair daqui. A gente vai passar por isso. E é onde eu quero chegar. Os desafios que eu vivi nos Estados Unidos, eu nunca passei no Brasil. Tive acidente com perda total do carro, na I-95. Eu e minha filha dentro do carro, por incrível que pareça, uma tora, são 4 pistas, né? A tora veio, eu falei, não, ela não vai pegar em mim, essa tora não vai vir em mim. E ela bateu no meu para-brisa, em cima do capô do carro e foi batendo. E eu tive ainda, eu estava no meio das 4, eu estava na 3ª pista, sem enxergar nada, com os cacos todos dentro do carro, e eu consegui ir para o acostamento. Então, assim, passei isso. Então, você pensar nos Estados Unidos, gente, essa pessoa que passou. Você fala assim, passei. Mas, passei também. Passei. Idem. Então, eu digo assim, ainda mais para quem quer emigrar. América é para todos, mas nem todos são para a América. Tem que ter, digamos assim, uma perseverança ali. Fé, perseverança, e é o que eu falo, ela te desafia todo santo dia. Quem está na América sabe o que eu estou dizendo. É um desafio todos os dias. Você termina o dia, você fala, eu venci o dia de hoje. E isso é tão fantástico, Michel, tão fantástico, que isso te deixa mais forte. Porque a gente tem que se reinventar, você tem que é uma outra cultura, é uma outra língua, não tem jeitinho, você tem que falar, você vai ter, ainda mais eu que sou comunicadora, você tem que se expressar. Todos os negócios, você vai pegar o telefone, você vai conversar com o americano do outro lado da linha, e ele não quer saber se você não fala a língua dele, você tem que entender. Você vai ter que ligar, você vai ter que resolver sua internet, você vai ter que resolver sua casa, você vai ter... Porque os americanos, eles entendem o seguinte, se você está lá, você sabe o básico do país. Então, ele não vem com a ideia que você é um imigrante, que você está lá tentando descobrir como é que faz as coisas. Não, na cabeça dele você já sabe como tudo funciona. Eu passei também uma experiência parecida, acho que foi na Alemanha, em 2010, que eu fui tocar lá. E também, imagine, era Europa, alemão, né? Inglês ainda, você ainda desenrola um pouco, mas alemão não tem como, né? E foi um pouco disso, sabe? De realmente você tem que ter perseverança, você tem que resolver o seu problema. Daí perderam a minha mala, então você ia falar com a Lufthansa, que era na época lá a empresa, você tem que falar, desenrolar o inglês, aquela pessoa muitas vezes não fala também. Então, realmente, para a pessoa que quer fazer uma simples viagem, talvez, ela vai enfrentar problemas assim. E assim, os hotéis também. Então, por exemplo, vamos estar falando de hotel, né, de rede hoteleira. Como eu viajo muito nos Estados Unidos, nós falei, infelizmente, com o falecimento do Gugu, eu estava em Chicago, quando nós ficamos sabendo do falecimento dele. Nós estávamos gravando um documentário em Chicago, frio, 5 graus abaixo. Então, muitas coisas assim, a rede hoteleira lá é bem um pouquinho diferente também do Brasil, tá? Por exemplo, o Hilton, vou dar o exemplo do Hilton. Hilton de Miami, pronto. Aí bem fácil para todo mundo se localizar. Ali na Biscayne. Você vai deixar seu carro? Legal, show de bola. Aí você chega, né? O cara chega, colocou a tua malinha ali, você entregou a chave para ele, você vai lá fazer teu check-in, show de bola. Você sobe pro teu quarto, bacana também. Aí tu abre assim, tu tem a visão da Brickell, sabe? Ai, a janela, a cortina ela abre inteira, aí é tudo de vidro, você vê a Brickell, você fala, uau, eu venci na América.
para aí. Aí no outro dia, tu vai, linda, maravilhosa, pro seu café da manhã. Aí vem um concierge maravilhoso te atender e você sente assim, quase, gente, a rainha da Inglaterra. Meu Deus, eu venci na vida. É quando você sai do café da manhã, $150. Aí você fala, opa, deveria ter comido um pouquinho mais. Básico. Aí tu sai, né? Você vai pegar teu carro, tu vai pra praia, tu vai conhecer ou tu vai pra Orlando, suponhamos. Você pega 3 horas e meia de trânsito ali pra Orlando. Agora tem trem. Pega o trem, vai pro aeroporto, pega o trem e desce em Orlando. Melhor. Aí tu vai lá pegar teu carro, você vence na América, né? Aí você dá um númerozinho lá, o cara vem, busca o carro, o cara fala, please, né? Pra você dar lá naquela casinha bonitinha. $40. Aí você fala, venci na América, né? Isso, você vai vendo teu saldo vai ser. Meu Deus. Então, quer dizer, é um país capitalista. Você tem que entender onde você tá. Aí tudo bem, você fala, nossa, gente, eu amei isso aqui, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aí você fala, mas eu preciso de um visto. Legal, eu acho que eu vou conversar com um advogado de imigração, já que eu tô aqui, né? Vou conversar com um advogado de imigração. Beleza. Aí você liga para marcar, né? Uma que você tem que saber o inglês. Tem opções agora, tá? É Spanish, português ou inglês. Então você tem ali as 3 opções. Pode apertar, vai no português que você vai bem. Aí vai atender, a moça fala, claro, vai ser um imenso prazer atender a senhora. Número do cartão, $150. Para 45 minutos com o advogado. Só para ele falar, oi para você, volta pro teu país. Se organiza lá, depois você vem para cá. Vocês entenderam? Volta para o seu país de origem, se regularize no seu país de origem e depois você volta para os Estados Unidos. Faz a coisa certa. Ainda mais agora com o governo Trump. Faça a coisa certa. Pode demorar mais, mas você não vai se arrepender. Não, eu falo assim, né? Gente, detalhe, eu vivi tudo isso. Aí que tá, né? Eu acho que, digamos assim, as pessoas elas não entendem também, às vezes, os perrengues que as pessoas passam, né? E detalhe, se você, por acaso, tiver em um posto de gasolina, ali na Ford, enfim, aonde for, e por acaso furar seu pneu, não tem jeitinho. Antes de você sair do Brasil, mulheres, aprendam a trocar pneu de carro. Eu já tive o pneu que furou, graças a Deus eu estava no posto quando furou o pneu, só que não tem ninguém para trocar para você não. Se você mesma tem que pôr a mão na massa. Assim como você mesma vai ter que abastecer seu carro. E você não vai pagar menos por isso. Não é assim mesmo. Então é isso. Aí as pessoas perguntam, tá, mas você tá falando e por que tu tem negócio lá, porque tu mora lá, porque tu vive lá, Gente, eu falei como Balneário Camboriú me escolheu. Eu fui escolhida. Eu falo que eu e a minha família, que é a minha filha, nós somos escolhidas. Não é fácil, não adianta, a gente está lá desde 2017, vai quase 10 anos, não é fácil, ainda não é fácil. E detalhe, vai governo, vem governo e ainda não é fácil, é sempre um desafio. Nós somos um imigrante. Agora eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. Você já se sentiu imigrante dentro do seu próprio país? É possível. Você já se sentiu imigrante dentro do seu próprio país de origem? É possível. Quando a gente faz o caminho de volta, às vezes a gente se sente imigrante dentro do nosso próprio país. E pior que é verdade, assim, voltando àquela parte de DJ, né? Você enfrenta desafio também. É todo dia. Todo mundo falava, principalmente a minha família, assim, né? Todo mundo que tinha mais contato comigo falava, nossa, mas que legal, você vai, conhece um monte de cidade. Eu falei, só conheço hotel e aeroporto. É bem isso. Porque eu tinha que chegar, às vezes eu chegava à noite, já tinha que tocar, depois eu saía de manhã, porque eu tinha que pegar o voo para outro lugar. E muitas vezes o contratante, ele é contratante, ele não é teu amigo. Ele vai chegar lá, vai te falar assim, não, você vai tocar de tal horário a tal horário, tá aqui tua passagem de volta, teu cachê, é um negócio. Né? Então, tem esse lado de fora, né, que as pessoas ficam vendo, e eu também passei por várias situações que parecia que eu era um imigrante dentro do meu próprio país. Não é? Desde de problema em aeroporto, desde problema em hotel, muitas vezes também.
de parecer que você é um estrangeiro. Exato. E todo mundo não tá nem aí Não pra tá você. nem aí pra você, exatamente. Então tem os desafios também de todas as profissões, né? Mas eu tenho uma coisa para destacar. Eu vejo que o Brasil, ele tem uma particularidade. Nós, brasileiros, nós somos assim, ó. Né? Oi, gente! Oi, gente linda! Quando eu tô com uma apresentadora de 16 anos que eu tô achando lindo. 13 anos ela tem. Ela chama Linda mesmo. Um beijo pra você, eu sei que ela vai assistir. E ela fala, ela tem uma tirada assim, um jargão, né? Oi, gente linda! Que é tanta energia que ela transcende. Então assim, a gente tem isso aqui. Oi, gente linda! Aí tu vai para um outro país, né? Não tem gente linda, não. Ah, não tem, não. Tem, não. Não, ainda mais, olha, você passar na imigração ali, não tem, o oficial de imigração, ele não tá pro oi, gente linda, não. Ele... uma coisa que eu posso dizer, assim, de propriedade, é que realmente Curitiba é a Europa brasileira. Porque eu fui pra Alemanha. E tem muita característica mesmo. Assim, desde o clima, ali um pouco da parte... também da cidade em si, parece muito, assim. E as pessoas que são mais fechadas também, né? E Mas isso acho que também é por causa do clima. Pode ser, com certeza. Porque, ó, eu vou te dizer, pela Flórida. A Flórida é mais despojada, você vê gente mais alegre, é o estado do sol, né? Então, você vê mais gente alegre, aí tu vai subindo. Chicago, que é onde a gente vai bastante, as pessoas são mais fechadas mesmo. Então, New York também, né? Tudo depende, é muito relativo. Eu acho que o frio deixa as pessoas mais fechadas. A Flórida, eu acho que as pessoas são mais alegres, são mais felizes pelo sol, pelo calor, né? O mormaço de Miami é algo que é engraçado. Miami, eu falo isso. Miami você consegue. Aqui eu não estaria com essa blusa, com ar condicionado, porque lá eu acho que o ar condicionado é -3. É menos a conclusão que eu chego. Eu estaria no mínimo com uma jaqueta do Uniqlo fazendo 40 graus ali fora. E você sabe, que quem mora sabe o que eu tô falando. Em qualquer lugar que tu entra, você leva uma blusa, porque tu não aguenta ficar, que é sempre -2, alguma coisa nesse sentido. Então, todo lugar que tu entra, e tudo é muito fechado, né? Sim. Lá você não pode abrir, você não pode abrir janela. Tem que ficar tudo fechado, então o ar-condicionado é central, você nem mexe no ar, é proibido, tem lugares que é proibido mexer no ar. Na Alemanha que eu fiquei lá também, eu peguei uma parte um pouco fria lá, e você vê as paredes mesmo, as paredes são gigantescas, são muito espessas por conta do frio, né? O que você não se adaptou? O que você achou de estranho lá? Eu achei estranho, assim, muito essa questão de você ir de um lugar para outro. Aqui parece que no Brasil é um pouco mais fácil, sabe? Tá, claro, tem a questão da língua e tal, mas até para você se localizar, não sei se também é questão de você não estar acostumado com a cidade, mas eu fiquei em Berlim e também essa parte de localização, de você ir um ponto ao outro, era um pouco complicado. Assim. Comida eu me adaptei bem. Foi bem? Eu fui bem, sim. Claro que eu procurava as coisas que eram mais, digamos assim, mais parecidas, né? Eu experimentei muita coisa também. Legal. Por exemplo, refrigerante, essas coisas que... uma coisa que me chamou a atenção, a Fanta de lá, ela não é... Aqui é feita só do suco. Lá não é, a casca junto. Então ela é muito mais amarga. Eu vou provar no Epcot essa Fanta que você está falando. Que lá no Epcot nós temos um lugar onde tem todos os refrigerantes do mundo. Eu vou provar essa Fanta. Daí depois eu perguntei para alguém de lá legal, e falava que ela é um pouco mais amarga por conta disso. E banho? O banho também tinha essa questão. Por quê? Eu fiquei na casa de 3 amigos DJs lá. Era a primeira vez, eles ficaram no Brasil. E eu tomei, claro, levantei e tomei banho. Né? Já vou falar isso. Daí, à tarde, tomei outro banho. E daí, antes de dormir, tomei outro banho. Ele ficou muito bravo. Imagina! Ele me chamou sério e falou, olha, cara, você não tá no Brasil, aqui a água é muito cara. Incrível, gente. Como é que pode, né? Então, são essa parte cultural... que as pessoas não entendem. E detalhe, nós viemos de uma cultura, também, como ele falou, do banho. Realmente, lá nos Estados Unidos, idem. Hoje não, hoje, né, mas a Flórida.
Mas banho, eu não consigo me adaptar à banheira. Então, toda casa tem aquela banheira. E o chuveirinho de tirar. Você fala, caramba, como é que você vai tomar banho aqui? Aí você tem que colocar o chuveiro em cima para ele fazer umas gotinhas para você tomar banho de pé. Porque eu não me adapto a tomar banho na banheira. Mesmo com, né, não dá. A quantidade de banho, todo mundo pergunta, mas você toma quantos banhos no dia? Tipo, 3, eu também faço isso, tomo uns 3 banhos no dia. A alimentação, isso é legal. A alimentação foi uma coisa que pegou pra mim. Eu não sei, a influência que eu tive na Flórida, gente, Chicago, como eu falei, a gente passa bastante tempo em Chicago também. Diferente, a melhor pizza que eu já comi foi em Chicago. Mas, na Flórida, bastante apimentado. Tanto é que quando a gente está no Brasil, para não perder o paladar de lá, para não estranhar a hora que a gente chega, eu taco pimenta na comida. Porque lá, não sei se é a influência do México também, mas é bem mais apimentado. Tem essa questão culinária, né? Nossa, eu não vou entrar em detalhes, vou falar de marcas aqui, porque tem alguns restaurantes específicos, lanches, tá? Lanches, que é completamente diferente. Aqui no Brasil, ele é muito bom. Lá, um dia a gente foi comprar, a menina chegou, bateu a mão no lanche assim, entregou. Eu e minha filha, nós ficamos olhando. Ah, vamos pro outro, né? Que é aquela rede famosa. A gente foi para aquela rede famosa. Mas o outro realmente, que é bem famoso aqui no Brasil, ele é ótimo no Brasil. É delicioso aqui no Brasil. E lá já não é bom. Muda muito. Assim. Muda. Eu falo, gente, se você vai mudar de um estado para uma cidade, de rua, de bairro, já é diferente. Imagina de cidade. Agora, amplia isso para estado. Amplia para país. Cultura diferente, língua diferente, tudo diferente. Os meus amigos alemães, quando eles vieram para cá, eles falaram que há também uma distância muito grande entre os estados, né? Principalmente, eu saía daqui, eu tocava muito em Belém. Olha. Então era engraçado, eu saía de Curitiba, daí eu pegava uma conexão ali no Rio de Janeiro, e daí você via já a diferença. Você não precisa falar nada. Você passando assim, o pessoal vai falando diferente, mais carioca e tal. Aí você chega lá em Belém, é completamente diferente o sotaque, parece que estão falando outra língua. Você foi no Ver o Peso? Chegou aí, não. Quando você for a Belém, você tem que ir no Ver o Peso. Então, justamente isso que eu estava te falando. Que, imagina, eu toquei acho que umas 15 vezes em Belém. Você não foi no Ver o Peso? Você não foi comprar garrafada? Eu conheço muito pouco. Gente. Eu conhecia só, porque... Você tinha que comprar umas garrafadas para trazer para o sul. O problema de Belém Bolo de rolo tu comeu? Oi? Bolo de rolo tu comeu? Comi muito pouca coisa típica. Por quê? Sempre quando eu saía de Curitiba para tocar lá, eu saía... O voo era geralmente de 10 da manhã. Ele sempre atrasava. Então, atrasava ali, eu perdia a conexão no Rio. Se eu perdia a conexão do Rio, eu saía do Rio mais ou menos 11 horas da noite. Então, toda vez que eu ia tocar em Belém, eu chegava na hora de tocar. Imagino. E daí, o meu voo de saída de lá, como era muito caro, o voo de saída, como era para Curitiba, geralmente era 10 da manhã. Nossa. Então, nunca deu tempo de eu aproveitar a cidade. Então, esse que era a questão que eu te falei. Todo mundo pensa, nossa, mas você ficou vários dias, né, em Belém. Não, só ficava no aeroporto, hotel, balada e voltava. Cara, que loucura. Mas Belém, eu gosto muito de Belém. Um beijo pro pessoal de Belém. É uma cidade que 2 horas da tarde chove. Então, a gente sempre marca todas as gravações antes da chuva, assim. Ninguém falou o horário, é antes ou depois da chuva. É muito legal. E eu nunca vi tanto restaurante chinês na minha vida como tem em Belém. Cada quadro, um restaurante chinês. E um dos céus mais bonitos que eu conheci, que eu tive a oportunidade dos meus olhos verem, foi de Salinas, que fica ali em Belém. Que é pertinho de Belém. Salinas, é um céu lindo. Eu acho que nem nos Estados Unidos eu vi um céu tão lindo aquele. Parece que você consegue pegar as estrelas de tão lindo que é. E Salinas tem uma particularidade também, que a praia de Salinas, diferente de Balneário Camboriú, que a gente coloca os carros, vai assim, né, aquele areião, lá não. Lá os carros ficam próximos da água, e aí conforme a maré vai subindo, os carros vão afastando. Aí os carros são colocados e as pessoas fazem churrasquinho, faz tudo que você pensar na vida, churrasco, comida,
tudo, aquelas comidas típicas, tudo ali na areia. Na areia não chega nem a ser areia, é como se, quando a areia tá molhada, sabe? Então o Salinas é assim. Vanessa, uma das coisas que me fez também cansar um pouco dessa parte de DJ foi a questão da viagem. Essa questão de cansar mesmo, porque muitas vezes eu falava até pro contratante, você não paga para tocar é de graça, você paga para eu viajar. Tipo, você também ainda tá nesse sentido, como você faz bastante viagens, principalmente internacional, você já chegou a ficar nessa estafa? Exaustão, né? Nessa exaustão? Eu tive exaustão, não agora. Eu tive exaustão na época que eu era modelo. Eu tinha uns 20 anos que eu tinha essa vida. Que daí eu viajava o Brasil inteiro fazendo eventos. Aí sim eu tive exaustão de voo de aeroporto. Que era igualzinho, como a gente fazia eventos, então dormia numa cidade e acordava na outra. Literalmente assim. E trocava de roupa com meu pai no aeroporto de Londrina. Tinha que fazer escala em Londrina para trocar de roupa. E, igualzinho você, saia na quinta, voltava no domingo. Eu peguei isso nos meus 20 e poucos anos. Hoje não. Hoje eu me condicionei. Quer dicas? Vamos dar dicas. Eu me condicionei. Eu entro no voo, eu já sei os lugares, os assentos. Eu sou assim, minuciosa para os assentos, já sei onde eu vou. Se você entrar no voo e ver uma pessoa nem a aeromoça nem fechou a porta, já vê uma venda deitada, já acabou, sou eu dormindo. Eu me condicionei. Eu entro no voo, já coloco a minha venda, coloco o meu cinto, já fico na posição para ninguém me incomodar. E aí fala, mas você não acorda para comer? Geralmente não. Geralmente quando eu levo uma bolachinha de água e sal, e é o que eu como. Deixo para comer na hora que eu desembarco, porque às vezes a gente faz muita conexão, aí eu como quando a gente faz a conexão. Mas eu me condicionei a dormir. Porque como a gente tem fuso, Estados Unidos também tem fuso dentro do próprio país. E o que é louco, por exemplo, quando a gente vai para Chicago, que eu te falei, Chicago eu saio de Miami, demoro 3h30 para chegar em Chicago, de avião. Então, é longe. Então, o que acontece? Nesse percurso, a gente já chega trabalhando. Sai 5 horas da manhã para chegar às 9 em Chicago. Então, você já chega trabalhando. Se você não dorme, a mente não vai. Não tem jeito. Eu durmo no voo, durmo em carro, aonde eu dormi e acabou. E era venda. O que eu já perdi de venda, você não tem noção. Vários amigos meus também falavam que eles dormiam fracionados. Eu dormi um pouquinho no táxi, dormi um pouquinho aqui. Faço isso também, dentro de Uber. Eu só encosto a cabeça aqui, coloco o óculos, 15 minutos, já dá pra dar uma dormida. Onde dá pra dormir, dorme. Porque é um momento que a gente descansa. E dormir, gente, olha, dormir alimenta, te deixa com uma linha de raciocínio exato e perfeito, ainda mais a gente que fala muito. Dormir e água, né? Tem que hidratar a voz. Vanessa, queria agradecer demais a tua presença aqui. Espero ter ido bem aí, né? Nossa! Com a mestre aí das entrevistas. Isso aqui, nasceu pra isso. Obrigado, pessoal. Sigam aí a Vanessa. Deixa eu posso mandar beijo? Claro, com certeza. Gente, vamos lá. Eu falo, as pessoas puxam minha orelha em relação aos beijos, né? Ainda mais no programa agora que a gente voltou ao vivo, que eu abro o programa já mandando beijo pra todo mundo. Aí quando eu vou ver, já tem que terminar o programa. Às vezes o convidado nem aparece, de tanto beijo que eu tenho que mandar. Mas hoje, especificamente, eu quero mandar, não é nem um beijo, acho que beijo é pouco, é um agradecimento de família. Eu quero mandar um agradecimento, eu quero mandar um abraço, um agradecimento, energias positivas, o que há de melhor que Deus possa entregar para um ser humano na Terra, eu entrego hoje. Esse presente que eu quero dar para a Gabi. Para a Gabi, para dizer para ela que eu só tenho gratidão pelas portas sempre serem abertas do Hamburgo, para mim e para minha família. Então eu só tenho gratidão para dizer para você muito, 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 muito obrigada. Pode passar uma vida inteira, eu acho que eu não tenho palavras para dizer o que o Hamburgo significou na minha vida, o que o Hamburgo é na minha vida. E todas as vezes que o Hamburgo me chamar, independentemente do lugar do mundo que eu esteja, eu sempre vou estar aqui para falar sobre este, que é um hotel que marcou a minha história, que marcou a minha vida e que eu levo para o meu coração e o coração da minha família. Por isso, a família Hamburgo tem todo o meu respeito e toda a minha gratidão. Nossa, eu agradeço aí já também essa... Eu acho que eu posso até pedir
uma extensão desse seu agradecimento para a Gabi, porque ela dá total liberdade para o meu trabalho aqui, para trabalhar os conteúdos do hotel, e isso realmente me fez crescer muito nessa parte, né? Como eu te falei, eu fui DJ por muitos anos e acabei entrando nessa parte de geração de conteúdo, e ela sempre deu 100% para eu fazer o que quiser, né? Então, tá fazendo isso aqui hoje é algo que ela proporcionou, né? Então, também estendo aí o agradecimento para a Gabi. Querido. Obrigada. Obrigado. Nós fazemos parte da família Hamburgo. Com certeza, com Nós certeza. fazemos parte da família Hamburgo, viu, gente? Você não tá entendendo isso aqui, não, ó. Obrigada, Michel. Valeu, você obrigado é você. ótimo. Segue nessa sua linha como apresentador. Colega de profissão agora, né? Podemos dizer assim, um colega de profissão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém. Que o dom da comunicação esteja com você também. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Quero você no nosso programa agora, lá no dia a dia, tocando. Nossa, que isso é? Valeu. Fechou. Valeu, tchau, tchau.